todo! Vamos dar sequência à nossa série de vídeos aqui do canal Aprofundado de Estudo dos 12 Passos. Estamos no quarto passo e esse é o vídeo de número 2. No primeiro vídeo a gente viu que são perspectivas diferentes, abordadas pelo livro Alcoólicos Anônimos, o livro azul, e abordada pelo livro Os 12 Passos e 12 Tradições. E essas duas perspectivas se somam e compreendem uma gama maravilhosa de entendimento sobre o quarto passo de Alcoólicos Anônimos, que produzem o autoconhecimento tão importante e tão antigo na humanidade, Era uma filosofia da Grécia Antiga. Lá no templo de Delfos, quando Sócrates adentrou, ele viu a frase lá, conheça-te a ti mesmo, porque isso era uma filosofia dos gregos antigos. Lá no livro azul a gente estudou as questões do egoísmo, do egocentrismo e as suas manifestações, como o ressentimento, o medo, as questões que envolvem a área sexual. Nós estamos saindo da teoria da decisão tomada no terceiro passo para a prática, procurando exatamente aquilo que obstrui a eficácia da nossa decisão, para que a nossa decisão tomada no passo 3 seja realmente uma coisa ativa, prática, e não apenas da boca para fora. A gente está, através do quarto passo, descobrindo o que impede a concretização da nossa decisão. É muito importante, como a gente viu no livro azul várias vezes, e veremos também aqui no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, que se inscreva, que se anote. Papel e caneta são imprescindíveis. Então, nesse vídeo agora e nos próximos que a gente verá, a gente vai abordar as questões contidas no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. Vamos continuar nesse processo. Vamos analisar os aspectos morais à luz dos 7 pecados capitais, aqueles defeitos que vêm como cabeça, Capitais significa isso. E para analisar a moralidade que o passo vai falar, a referência aqui no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições serão os 7 pecados capitais. Vamos analisar também os instintos deturpados, as desculpas tentadoras para desviarmos do propósito que o passo nos pede. Vamos analisar o socorro que advém do apadrinhamento, que é indispensável para uma boa caminhada. Vamos ver exemplos dentro das perguntas contidas no livro que são usadas para o inventário prático. Vamos ver a produção de danos que advém do choque entre os instintos. Veremos que o álcool não foi nem é o culpado, ele é a consequência ou o efeito. Agora a gente está mergulhando no profundo para corrigir a causa e evitar um refúgio novamente no alcoolismo ativo. Vamos ver aqui o inventário. Como todo o programa, deve ser pessoal. Cada um toma o seu próprio remédio. E que esse também é um exercício para toda a nossa vida. Vamos entrar então no profundo contido nas páginas do livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. A gente sabe que o enunciado do passo: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, sem medo e rico nos detalhes. No início do passo, ele nos diz que a criação nos deu os instintos por alguma razão. Sem eles não seríamos seres humanos completos. Deus não nos fez robô que precisa de dar cordinha pela manhã para funcionar, à noite para de funcionar, dorme, na outra manhã dá corda de novo, não. Deus nos dotou de dons, de desejos, de vontades, de instintos, para que a gente não seja esse autômato impessoal.
E esses dons que Deus nos deu, esses instintos, em geral, são relacionados à segurança, à perpetuação da espécie e à sociedade, ao instinto social. Segurança no que tange à busca de alimento, à busca por melhor moradia, as provisões, os prestígios. Então a segurança envolve tanto o aspecto material quanto o aspecto emocional. E a preservação de espécie, que já entra na questão das relações sexuais, o instinto sexual. E a relação de nós com a sociedade, que é a convivência, a relação com outras pessoas. Então são essas três áreas aí que os instintos ou desejos ou vontades que Deus nos deu vão atuar. Então esses desejos naturais são bons, são dádivas de Deus, é um presente. Mas quando eles começam a exceder as suas especialidades, as suas funções específicas, eles começam a se tornar em problema por causa do excesso. Então eles começam a nos dominar, eles começam a dirigir as nossas vidas e começam a nos impulsionar. Então eles começam a agir de uma forma diferente daquela que Deus planejou para nós, ou o Criador, como preferirem. É como a natureza. Deus criou a natureza e criou o homem para dominar a natureza. Quando o homem domina a natureza, ele faz maravilhas com a natureza, modificando ela ou usando ela para o fim que Deus planejou, ou o Criador, ou o poder superior, como preferirem. Quando o homem domina a natureza, ele tira da cana-de-açúcar o açúcar, ele tira da folha da coca a morfina para os pacientes de doenças terminais, que é o melhor anestésico. Ele tira o princípio ativo da cannabis e produz um remédio maravilhoso para quem sofre de epilepsia e alguns transtornos da área mental. Então, o homem dominando a natureza é o propósito da criação. Mas quando essa natureza domina o homem, aí as consequências são terríveis. Toda dependência, ela oriunda da natureza. É a natureza dominando o homem em vez do homem dominar a natureza. E assim se dá com a nossa natureza interna, dos nossos instintos, dos nossos desejos, da nossa vontade. Em vez de nós dominarmos ela, de nós usarmos ela como Deus planejou, o Criador, nós deixamos que ela nos use. Ora, vejamos mais um trechinho aqui, onde ele diz: contudo, esses instintos tão necessários para a nossa existência frequentemente excede bastante suas funções específicas. Fortemente, cegamente e muitas vezes simultaneamente, eles nos impulsionam, dominam e insistem em dirigir nossa vida. Então a gente tem uma programação exatamente para trabalhar a questão após o hífen do primeiro passo, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Aqui nós estamos analisando a perca do domínio sobre a nossa natureza, sobre os nossos instintos, porque eles agem exatamente dessa forma. Eles agem de forma forte, com força realmente, quando esses instintos imperam e nos empurra, é isso que significa impelido, ele nos impele, a gente age com força para satisfazê-lo. Não medimos nada, nenhuma consequência. Conheço história de gente que pulou até por cima de telhado para dar vazão a um instinto deturpado, sem medir consequência. Aí com força mesmo. Vai de forma cega. Ele não consegue ver nada ao redor, é como se tivesse um tapa-olho. Às vezes ele até vê um amigo que quer dar um toque para ele não cometer aquele erro escravizado pelo instinto, mas ele não consegue enxergar, ele não consegue ver mais nada na frente, a não ser aquele foco, aquele alvo que é dar vazão ao instinto deturpado, seja em que área for.
E não é, às vezes, de uma forma forte e de uma vez de forma cega. É simultaneamente, de forma forte e cega, ou dos dois modos. Esses instintos nos escravizam e causam problemas emocionais graves. E isso é inerente a toda espécie humana. Nenhum ser humano fica livre disso. Aqui no quarto passo, a gente vai analisar com energia e com precisão, nos mínimos detalhes, ver aonde esses obstáculos foram mais salientes em nós. Nós vamos ver de que forma, em que momento e em que local isso foi flagrante na nossa vida. Diz aqui para a gente no quarto passo. O quarto passo representa o esforço enérgico, ou seja, com energia e meticuloso, ou seja, com detalhe, para descobrir quais são esses obstáculos em cada um de nós. Queremos descobrir exatamente como, quando e onde nossos desejos naturais nos deformaram, nos tiraram da forma que o Criador queria para nós. Deformaram. E a gente vai trabalhar as consequências que isso causou a nós e aos outros, a partir dos passos para frente. Por isso que o quarto passo é passo de referência. Por isso que ele é o início da série de atitudes enérgicas. Que aqui a gente vai trabalhar o cano furado. Daqui a pouco a gente vai trabalhar o ambiente sujo que a água escorrida causou. Precisamos fazer isso para ter felicidade, para ter sobriedade e para que a fé funcione na nossa vida diária. Por que fazer um quarto passo? Para quê? Para isso, para ter felicidade, para ter sobriedade e para que a fé funcione na nossa vida diária. É o que diz o final do parágrafo. Sem um esforço voluntário para lograr isso, haverá pouca sobriedade e felicidade. Sem um minucioso e destemido inventário moral, a maioria de nós verificou que a fé que realmente funciona na vida diária permanece fora de alcance. Para que não seja uma fé estéril, para que haja sobriedade, que é muito mais do que abstinência, para que haja felicidade realmente, é preciso esse inventário pessoal e destemido. Analisemos agora, então, à luz do livro Os 12 Passos das 12 Tradições, duas situações muito práticas. Quando o sexo se desenfreia e quando a ganância financeira impera na vida do ser humano. Quando o sexo se desenfreia, vai prejudicar os relacionamentos pessoais. Vai colocar em dificuldade na sociedade, prejudicando o seu prestígio. Vai gerar problema na área financeira. Dinheiro nenhum basta para aquela pessoa que tem o sexo desenfreado. Já quando a ganância financeira impera, vai prejudicar o instinto social. O indivíduo só vê o outro como uma fonte de renda para si. Vai gerar confusão, vai gerar conflito e miserabilidade. A pessoa que quer ganhar dinheiro, ela não come uma banana porque tem que jogar a casca fora. Então ele não quer perder um centavo, ele só quer juntar. Ele vive uma vida miserável, ele passa a vida inteira pobre para um dia morrer rico. E gera também a desonestidade. Quem vive dessa maneira, muitas das vezes está realmente disposto a ganhar dinheiro de forma desonesta. Muitas das vezes. Diz pra gente aqui o quarto passo. Suponhamos que uma pessoa ponha o desejo do sexo acima de tudo. Nesse caso, o impulso imperioso pode destruir sua oportunidade de obter a segurança material e emocional. E também seu prestígio na comunidade. Outra pessoa pode desempenhar tamanha obsessão pela segurança financeira, que só quer se dedicar a amealhar dinheiro. Indo ao extremo, pode se tornar
avarento ou mesmo em um recluso que se nega a conviver com a família e os amigos. Passa a ser uma pessoa tão pobre que a única coisa que ele tem é o dinheiro. Então, dessa forma, o indivíduo vira um campo de batalha para os seus instintos. Os instintos ficam brigando entre eles para ver qual que vai ter a primazia. Quando o instinto sexual agita, o indivíduo gasta um dinheiro que não podia gastar de forma cega e de maneira forte. E na manhã seguinte, o instinto da segurança material cobra ele. E aí? Gastou um dinheiro que não podia gastar, era do aluguel, era da luz, era do gás. Aí o indivíduo, nessa circunstância, não pode ter paz. Toda vez que ele, o seu ser, se torna um campo de batalha para esses instintos. E o pior ainda, mais agravante, quando esses instintos chocam com outra pessoa que também tem instinto. Só existe um buraco para cair e duas pessoas ficam disputando quem é que vai cair no buraco. Isso vai gerar conflitos, vingança, uma coisa terrível, uma desarmonia enorme. E também tem a questão da segurança emocional, né? A segurança emocional, a dependência emocional. Tem pessoas que dependem demais de outra pessoa. Assim fica difícil de desenvolver um outro relacionamento, de deixar para trás aquela da qual ele tanto depende. Isso leva ele a fazer exigências forçadas demais a outra pessoa, que também tem a vida dela. Tem um outro lado dessa questão de dependência emocional, que são aquelas pessoas que buscam e lutam por poder. Dizia um antigo ditado que você quer realmente conhecer uma pessoa, dê a ela o poder. Essas são o tipo de pessoas que, dominada por um instinto deturpado, elas insistem em querer dominar o outro. Isso provoca nela ciúme da amizade com o outro. Isso gera problema nas suas relações. Gera rancor, gera inveja. E essa que é uma das mais violentas emoções humanas, que é o ciúme. O nosso livro diz o seguinte: também temos visto os homens e mulheres que ficam doidos em busca de poder e que se dedicam a tentar dominar seus companheiros. Essas pessoas jogam fora toda oportunidade de ter legítima segurança e um lar feliz. Cada vez que um ser humano se torna um campo de batalha para os instintos, não pode ter paz. Toda vez que uma pessoa impõe seus instintos sem razão ao outro, vai seguir a infelicidade. Se a busca de riqueza atropela os que se encontram no caminho, provavelmente despertará o rancor, a inveja e a vingança. Além de proporcionar aquelas coisas boas que a gente viu lá atrás, sobriedade, felicidade e uma fé que funciona, tem essa lista enorme de coisas horríveis que vão acontecer como consequência do instinto deturpado. Precisamos lembrar que o medo, a frustração e a depressão sempre nos levaram à garrafa. E estas advêm dos instintos deturpados. A própria agitação desses instintos nos impede de olhar para o caso. Porque olhar para o caso implicará em acalmar essa agitação instintiva. Para a programação, ou seja, para a nossa recuperação, que consiste nessa poda diária na árvore de nossos desejos naturais. Termina aqui dizendo o seguinte, no parágrafo abaixo: os alcoólicos deveriam ser capazes de perceber que os instintos desenfreados representam a causa básica de suas bebedeiras destrutivas. Temos-nos embriagado para afogar nosso sentimento de medo, frustração e depressão. Temos-nos embriagado para fugir do sentimento de culpa causado por nossas paixões, e então temos-nos embriagado para alimentar mais paixões. Temos embriagado para vangloriar, para melhor desfrutar sonhos absurdos de ostentação e poder.
Não é agradável essa perversão doentia da alma. Os instintos agitados impedem a investigação. E a partir do momento em que nos esforçamos para examinar a eles, estaremos sujeitos a sofrer reações graves. No próximo vídeo, a gente vai abordar as desculpas que o indivíduo usa para evitar esse quarto passo. Vamos falar dos 7 pecados capitais, vamos dar nome a esses defeitos de caráter. Então fica aí o nosso convite para o nosso próximo vídeo desse passo maravilhoso de referência que é o nosso quarto passo. Até a próxima!